paz do Senhor, querido professor. Estamos mais uma vez na EBD Online. Me chamo Irmã Sueli. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E hoje nós vamos comentar a lição de juvenis de 15 a 17, encerrando o trimestre desse maravilhoso conteúdo, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E hoje nós chegamos na 13ª lição, um tema muito importante, e aí a gente vai falar sobre a carta de Judas. Lute por sua fé. O texto base diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa leitura bíblica em classe está em Judas 17 a 25. E os objetivos da lição: explicar os motivos para o envio da carta, expor sobre o perigo dos falsos mestres e saber como devemos nos portar na defesa da nossa fé. E aí, caro professor, você pode começar a sua aula perguntando ao seu aluno: você já foi atacado por causa da sua fé? É uma pergunta muito importante. Judas, nos dias em que a carta foi escrita, já havia uma grande preocupação. E aí a gente vai falar ao longo desse momento, né? Esse momento de estudo da carta de Judas, a preocupação dos ataques internos e externos contra os irmãos na fé. E a nossa lição, ela traz um importante tema: lutar por sua fé. Então imagine, naquela época, Judas alertando, orientando os irmãos novos convertidos, a igreja de Cristo, e hoje nos dias atuais. Então essa carta, ela também chega até nós. E nós podemos observar, através do primeiro ponto, quem era Judas? Judas, que era filho de Maria e José, também considerado meio irmão de Jesus. Ele escreve essa epístola, conforme diz a nossa lição, em meados dos anos 60, com o propósito de que os cristãos batalhassem pela fé que tinham recebido de Deus. E para isso, precisavam se achegar a Deus e ter cuidado com ensinos enganosos trazidos por falsos mestres, inclusive reconquistar os duvidosos. Veja que situação. E a gente precisa, sim, estar conversando com o nosso aluno, porque estamos vivendo dias assim. E essa carta de Judas, ela tem um teor escatológico para os dias atuais, né? Os dias em que nós estamos vivendo. E uma pequena carta, mas com grande valor para a formação de todo o cristão. Judas e o apóstolo Pedro conviveram e certamente conversaram, porque também Pedro já também alertava em suas cartas. E não tem sido diferente nos dias de hoje. Como tem sido infiltrado os falsos mestres? E a gente vê que uma necessidade, que é a defesa da fé. O escritor anuncia que desejava falar sobre a salvação, mas ele viu a necessidade tão grande, irmãos. Caro professor, e a gente precisa levar para a sala de aula esse tema com bastante cuidado e atenção, porque o que se vê hoje nas mídias, nas redes sociais, a influência dos falsos ensinamentos. Para onde você olha, você vê e observa quantos ensinos que fogem da fiel e digna palavra do Senhor. E ele viu a necessidade naquele momento, naquela igreja. Por quê? Nos dias de hoje, tal direcionamento se mantém
E é fundamental que a igreja esteja atenta para defender a fé a qualquer instante. E a gente percebe que muitos jovens são atraídos por falsos ensinamentos. E uma coisa muito importante que Judas fala é que eles eram dissimuladores. Eles chegavam de mansinhos, né? Eles tinham uma falsa aparência. Eles chegavam ali de mansinho, se infiltrando. De repente, quando viu, o estrago estava feito. E a defesa da fé só pode ser feita porque a detém. O mundo, as forças do mal, sempre irão atacá-los. Por isso que eu fiz a pergunta no início. Você já foi atacada por causa da sua fé? Eu lembro que na minha adolescência, eu fui atacada muitas vezes por causa da minha fé. Na escola, na faculdade, entre os meus colegas de sala, meus grupos de amigos. E, graças a Deus, me mantive firme até hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vai nos orientando, que vai nos mostrando, que vai nos ensinando, e a gente vai aprendendo através da palavra do Senhor. E aí, Judas vai falar sobre que a fé mencionada por Judas é uma fé racional, bem fundamentada e salvadora. Era uma fé que estava fundamentada em quem? Em Cristo. Não era uma fé fundamentada em qualquer coisa. E é hoje, nesses dias atuais, que a gente vê tanto se falar de fé. Mas onde está o fundamento da fé? Em que está baseada a sua fé? E naquela época, Judas já se preocupava. E como diz no texto bíblico, ele diz que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, causavam divisões, não tinha o espírito. E a gente vai ver algumas outras consequências e características desses dias atuais. Como a gente pode observar quando Judas fala sobre o pecado, mas também a consequência do pecado. E aqui nós podemos observar no 3.1, já sabemos que a fé é constantemente atacada. Muitas vezes vinha e vem da própria igreja. E aí ele fala, identificar os ataques externos, muitas vezes é até fácil, de fora. Mas identificar os internos, aqueles de quem não esperamos nos defender, é muito difícil. E trazer o nosso aluno a compreender, eu preciso, de forma didática, de forma bem metodológica, para que ele compreenda quais são os ataques internos e externos. Porque na minha igreja, onde eu estou congregando, tem ataques internos, porque os externos estão aí, por todos os lugares. O seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de ser, é confrontado. Aonde você está? Nós, como cristãos, servos do Senhor Jesus, que temos a nossa fé fundamentada na palavra de Deus, defendemos a nossa fé. Só que ele diz que, por isso Judas, ele vai elencar algumas características que ele chama de intrusos. E a gente vai encontrar esses intrusos aqui, o saquinho dinâmico, né? Ele tem algumas informações e aí você pode apresentar. Eu fiz os falsos mestres, os exemplos da desobediência, e o saquinho também do perigo, e aí você pode fazer da forma que você quiser. A aula ela deve ser bem estratégica para facilitar a forma de compreensão do seu aluno. E aí a gente pode ver, quando Judas ele escreve a carta e ele começa a orientar, ele dá a característica de alguns desses homens, desses intrusos, do qual ele chama,
que eles eram ímpios. Eles eram ímpios, eles não tinham temor a Deus, eles convertem em dissolução a graça, eles eram rebeldes, essas características, né? Eles eram céticos, sem espiritualidade, eles negavam a Jesus Cristo, eles eram carnais, não tinham amor a Deus, eram adormecidos e contaminavam a sua carne, e eles eram mundanos. Então, homens com essas características, mulheres com essas características, infiltrados dentro da igreja, eles não podem agradar a Deus. Que o foco principal era alertar os falsos mestres, os falsos ensinadores. Então, a gente leva os nossos alunos a refletir. E aí, eu tenho aqui esse depósitozinho, e esses nomes, eles estão presos pelo pecado. Se não se arrependerem, tem a consequência. Eles sofrerão a pena do juízo eterno. Outro ponto muito importante, que aí a gente tem o saquinho do perigo, né? Os perigos dos falsos mestres. Ele diz, após proferir um ai contra os falsos mestres, diz que eles entraram pelo caminho de Caim. E Caim, como nós vimos aqui, ele entrou pelo caminho da inveja, da desobediência a Deus. A avareza, como Balaão. Em seguida, Judas ele vai denunciar que os efeitos da presença dessas qualidades, dessas características que ele chama de intruso, eles têm efeito danoso na vida daqueles que também enveredam por esse caminho. São enganados. E aí a gente criou também o saquinho dos falsos mestres. Como eles são? Eles são mácula para a igreja. Eles mancham a igreja. Deus também condena e eles pecam diante de Deus. Eles eram também considerados árvores infrutíferas. O que é que adianta uma árvore que os frutos que dá são todos já apodrecidos? Também pecado diante de Deus. Eles eram também como ondas impetuosas. Eles eram ondas impetuosas, porque as ondas impetuosas, por onde ela passa, ela traz sujeira, ela racha tudo. Trazem sujeira. E a maior sujeira é o pecado, porque desobedecem a Deus. E, por fim, são estrelas errantes, porque não possuem rumo, não tem uma rota, não tem propósito. E qual é o fim? O fim será um grande estrago. Precisamos de alguns cuidados para defender a nossa fé. Eu trouxe aqui um escudo, né? E Judas, ele vai mencionar os graves problemas causados pelos falsos mestres, mas ele apresenta a maneira de como o cristão deve defender a sua fé. E aí tem algumas orientações que você também pode criar um escudo bem bonito. E aí eu vou, como diz aqui, defender a minha fé, lendo bons livros cristãos, edificando a vós mesmo na fé, orando no Espírito, conservar-se no amor de Deus, esperar na misericórdia de Cristo e também cuidado com os outros. Porque a gente pode sim defender a nossa fé se nós colocarmos na nossa prática cristã esses ensinamentos para defender a nossa fé. Mas aí a gente vê que no 4.2 ele enfatiza o cuidado com os outros, que já foram enganados. Quantos jovens já saíram das nossas igrejas? Eles serão como ondas impetuosas, porque não terão tranquilidade nem calmaria. Também nós vimos que Judas conclama que nos apiedemos dos que estão na dúvida, lembrando que os duvidosos, para onde eles vão? É o texto que fala. Rumam para o inferno, razão pela qual exorta a que os salvemos, arrebatando-os do fogo eterno. Os nossos jovens adolescentes, eles precisam receber de você, professor, esse alimento puro, esse alimento sadio, esse alimento rico, que é a palavra de Deus, de forma que eles sejam abençoados
muitas vezes influenciado pelas mídias, né? Que aí a gente vê as mídias que os jovens mais utilizam: Instagram, Facebook, TikTok, onde muitas vezes a fé é atacada e muitas vezes vergonha, timidez, esquecem de defender a sua fé. Mas nós concluímos neste dia que a fé, ela precisa sim ser, aleluia, glória a Deus, defendida. Então, lute por sua fé e leve também os seus alunos a lutarem por sua fé, porque o maior privilégio do cristão é defender a fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, o próximo trimestre que está chegando aí, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.